Livro de Bereshit, capítulo 1. Gênesis. Quem achou, diga glória. Mão sobre a palavra. Querido Deus, nos colocamos diante de Ti com muito temor e tremor, pois estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, fala conosco, pois nós viemos aqui abrir o nosso coração para que a Tua palavra, santa palavra, nos seja revelada. A palavra revelada nos traz, Senhor, um impacto para que possamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer fazer. Nos colocamos diante de Ti, papai. Fala conosco, para que não seja eu. Fala o Senhor. Fala o Senhor. Quando o Senhor fala é melhor. Quando o Senhor fala, meu Pai, é melhor. Então, Pai, eu te entrego a palavra desta noite em Tuas mãos. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Dá só um pouquinho mais de agudo, por favor. Capítulo 1, versículo 1. Amém? Diz assim: Bereshit bara Elohim et Shemarim vet aret. Amém? Então pode já fechar sua Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quem está pronto para receber uma palavra do alto hoje? Meu Deus, agora foi forte, hein? Está pronto para receber uma palavra do alto? Todas as vezes que nós pregamos a respeito do capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis no hebraico significa Bereshit, princípio. Por isso, a palavra hebraica logo no começo é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Já vi muitas pregações e pregações, pastora fantástica a respeito desse tema, né? Pregações que explodiram a tampa da chaleira. E Deus, Ele me dá essa palavra, acabei de concluir ela aqui em cima do altar. Ontem, ao longo do dia, eu vindo dirigindo do Rio de Janeiro, Deus começou a falar comigo a respeito da segunda palavra do primeiro livro de Gênesis, que é a palavra princípio. Repita comigo: princípio. Essa palavra princípio, ela começou a me chamar a atenção, porque essa palavra princípio, ela também vem de prioridade. E eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Eu já estudei, eu já li, eu já preguei muito essa palavra. No princípio criou Deus o céu e a terra. O versículo 3, então, é o mais famoso. E disse Deus: haja luz. Segundo Marcos Feliciano, quando o Senhor diz haja luz, há um tremor na terra, deslocação de mares. Muito legal, mas eu falei: Senhor, eu quero algo novo. Se é para me pregar isso aqui, me dá algo diferente. E aí Deus, Ele... Cadê a toalhinha minha? Ah, não? Poxa, eu queria fazer um negócio de revelar aqui. Deixa eu tirar a toalhinha aqui e botar aqui. Quem tiver uma toalhinha, me arruma aí em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.
Como é que é o negócio? Quem gosta de revelação? Na palavra. É a melhor revelação que tem. Então vamos embora. Vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. Significado de princípio: início de uma ação ou de um processo. Início de uma ação ou de um processo. Então, peraí. Quando Deus ele vai criar a terra, para ele poder criar a terra, ele precisa gerar uma ação. E essa ação não pode ser feita ou tomada de qualquer maneira. No princípio, Deus ele tem que tomar uma ação para criar a terra. Mas para ele criar essa terra, ele não pode criá-la de qualquer maneira. Significado, então, de prioridade, que é o sinônimo de princípio. Aquilo que vem em primeiro lugar. Então não pense você que Deus estava no trono num belo dia e do nada Deus fez assim: terra, mar. Não. Eu vou te provar isso aqui hoje. Que antes de Deus criar qualquer coisa na terra, pastor, ele teve que primeiro criar uma palavra, e essa palavra é a palavra mais antiga da terra. Me pergunte qual? Prioridade. Deus não cria nada sem antes colocar a palavra estampada. Prioridades. Pega isso aqui. A prioridade só é caracterizada quando você entende o que deve vir como princípio. Eu não posso falar que tenho prioridade em alguma coisa se eu não sei ou se eu estou em dúvida o que é que está em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso estabelecer nada como prioridade. Nada. Absolutamente nada. Se eu primeiro, pastora, não definir o que vai vir em primeiro lugar. Deus não estabeleceu a terra sem antes pensar naquilo que viria como início. A principal prioridade de Deus não era criar a terra. Presta atenção, gente. Eu vou exigir muito da sua mente nessa noite. A principal prioridade de Deus não era criar a terra, mas sim criar o homem. Deus não saiu do céu para vir à terra com um pensamento assim: vou lá, vou descer, vou criar o homem porque é isso que está no meu coração. O sonho de Deus, o projeto de Deus era criar o... Mas Deus não poderia criar o homem sem antes criar primeiro o céu e a terra. E ele manda eu escrever isso aqui. Conseguimos entender que até mesmo Deus trabalha com prioridades. Até Deus trabalha com... Não, fala separando as sílabas. Prioridade. A palavra prioridade, quantas sílabas? A nossa vida é regida por quantos sentidos?
Se isso aqui não é revelação, você está muito longe daquilo que é palavra. A nossa vida é regida por quantos sentidos? Prioridade. Se você não tiver prioridade naquilo que você faz, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque a nossa vida, ela é regida por prioridades. Por aquilo que você consegue priorizar, por aquilo que você coloca em primeiro lugar. E eu já começo te fazendo a pergunta hoje, o que está em primeiro lugar na tua vida? Porque a prioridade hoje, se você coloca algo como prioridade, este algo tem que conseguir sustentar ou ser sustentável. Por mais que o homem fosse o maior projeto de Deus, ele primeiro deveria criar coisas que sustentasse esse projeto. Como Deus criaria o homem se não existisse terra? Se isso aqui não é revelação, é o quê? Quem que você já viu pregar essa palavra falando disso? Não é orgulho, irmão, isso é Bíblia. E eu li hoje lá na rádio que Deus dá suas maiores revelações para os seus filhos prediletos. Paulo disse no livro de Coríntios: irmão, não que eu quisesse me ensoberbecer, mas tem coisas que o Senhor me mostrou tão inefáveis que não cabe nem contar para vocês, de tão inefáveis que é. Como é que me responde? Como é que Deus criaria o homem? Como que Deus iria fazer o homem se não tinha uma terra para o homem pisar? Então Deus, para criar o homem, ele teve que ter o quê? Princípios, prioridades. Sabe por que às vezes teu projeto não dá certo? Porque você não tem prioridades. Sabe por que aquilo que você deseja vai por um tempo e depois cai? Porque você no início não teve prioridades, princípios. Eu estava dizendo ontem que Deus ele é criterioso. E um dia desse eu estava pregando para os varões lá no monte, era 3 horas da manhã, a respeito de Maria. A Bíblia vai dizer que Deus, através do anjo Miguel, anjo Gabriel chega para Maria e fala: salve, quem lembra dela? Agraciada. Ele não chegou falando: Maria, paz do Senhor. Antes de chegar ele disse: tu és agraciada. E a palavra graciada, ela vem de prioridades, ela vem, sabe de quê? Ela vem de critérios. Deus não pegou assim, 1, 2, 3, 4, se dole, assim já. Você vai criar, você vai gerar meu filho. Deus não fez isso. Deus olhou para a terra, e falou assim: eu quero achar aquela que está mais bem preparada, eu quero achar aquela que está mais bem preparada fisicamente, espiritualmente, estruturalmente, para poder gerar a maior geração de todo o tempo. Quem? Jesus Cristo. Então não vai pensando você que Deus ele vai pegar qualquer pessoa para poder realizar aquilo que ele deseja. Deus tem critérios, porque ele aprendeu a ter prioridade. O problema é que você quer construir os teus sonhos em cima do que aquilo pensa, do que as pessoas pensam de você ou falam de você. Você tem que construir os teus sonhos em cima de princípios e prioridades. Por que tem muita gente com a vida financeira arrasada? Porque não tem prioridade. Gasta tudo de qualquer maneira. Não sabe, não pensa primeiro naquilo que vai gastar. Porque tem coisas que a gente compra ao longo do tempo que a gente percebe que é desnecessário.
E enquanto eu escrevi essa palavra aqui, Deus me falava, tem gente que comprou roupa que ainda está com etiqueta dentro do armário, que não era a prioridade para aquele tempo. Tem pessoas que compram coisas, adquirem coisas, fazem coisas fora de tempo, sem colocar como prioridade. E por isso que você está se enrolando financeiramente. É por isso que você está se embolando, você está tropeçando. Porque você tem que ter prioridades. Vai ter momentos que você vai ter que abrir mão de determinadas coisas. Você vai ter que abrir mão de prazeres momentâneos para você ter algo sólido mais para frente. Por mais que o homem fosse o maior projeto de Deus, ele primeiro deveria criar as coisas que sustentassem o seu projeto. Por que tem muito projeto falido? Porque você faz ele sem pensar naquilo que o sustentaria. E por que tem muito milionário endemoniado que não é nem de Deus? Porque ele é endemoniado, mas ele não faz nada pensando naquilo que ele vai fazer, pastora. Eu estava falando hoje que existe fé, mas existe também razão. E tudo que existe é porque tem um motivo. Nem tudo é para você chegar e falar assim: eu posso. Eu posso sim. Mas antes de querer o eu posso, eu tenho que saber que quem me fortalece é Deus. Não, eu vou repetir isso aqui para ver se você entende. Eu acho que tem meia dúzia de pessoas aqui dormindo. Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 4. Eu tudo posso naquele. Eu posso, mas só se o Senhor me fortalecer. Eu até posso, mas só se o Senhor me permitir. Mas a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, pastora, capítulo 19, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Só que o problema é que você quer fazer planos e você quer mesmo... Você quer fazer planos e você mesmo quer ser a resposta. E muitas das vezes, para sustentar o que você fala, você diz que quem falou foi Deus. Porque você não tem coragem nem peito para dizer assim: não, eu quero fazer porque eu quero fazer. Aí você fala: não, porque eu ouvi a voz de Deus. Mentira. Porque Deus não faz projetos que vai falir na frente. Todo projeto que Deus faz é para sempre. E esses dias eu me perguntei sobre uma igreja que nós tivemos em Cabo Frio. Falei: Senhor, a igreja fechou. Por que, Senhor? Não foi o Senhor que estava lá? Eu ouvi tua voz ou foi eu que falei? Ele falou: filho, eu falei. Foi eu que falei para você ir. O problema é que você colocou a pessoa errada lá. Porque o teu projeto, ele tem que ter alguém que o sustente. É a mesma coisa. Se eu chego aqui, pastor, e falo assim: vou levantar 200 quilos. Eu posso até levantar, mas eu quero ver ficar sustentando ele. Tem muita gente que levanta, mas não sustenta. Então vamos lá. Qual era o projeto de Deus, pastor Felipe? Qual era o principal projeto de Deus, pastor Felipe? Criar o. Esse era o projeto de Deus. Mas olha como Deus agiu mediante aos seus princípios. Versículo 3 vai dizer: e disse Deus, haja luz, e houve. Ele pegou meu dedo e mandou escrever isso aqui. Se no seu projeto estava que o homem teria 2 olhos, como é que ele não faria a luz?
Jefferson, se Deus antes de criar o homem, ele faz assim: eu vou fazer o homem com 2 olhos. Para que Deus ia criar o homem com 2 olhos se não tinha luz para os homens? Ai, para o homem ver, pastor. Então, para mim, para o homem poder conseguir enxergar, para o meu projeto conseguir ser perfeito, primeiro eu vou fazer o quê? A luz. E disse Deus, haja. Se isso aqui não for palavra de Deus, revelação de Deus, se isso aqui não for Deus revelando, eu não sei mais. Então ele me diz, meu filho, sabe o que acontece? Eu coloquei lá no livro de Jó: se projetares alguma coisa, ela sairá. O problema é que ter a paciência para projetar, muitos não têm. Porque projetar leva tempo, irmão. Porque para projetar você tem que calcular. Espera aí, deixa eu ver se isso aqui vai dar certo ou não vai. Se isso aqui vai... Não, pastor, eu tenho fé. Tu tem fé. E é por isso que tu vive quebrando a cara. Porque antes de ir, tu tem que aprender a projetar. Posso te provar isso aqui ou não? Posso ou não? Livro de Josué, capítulo 1. Deus chega para Josué e diz: Josué, eu sou, não temas. Presta atenção na revelação. Não temas, Josué, eu sou contigo. Ser forte, porque tu farás o povo atravessar. Pastora, há 2 tipos de... Deus fala de 2 maneiras. A primeira, ele diz: eu sou contigo. A segunda, Deus mesmo passa todo o projeto para Josué: tu farás o povo atravessar o mar, assim como fui com Moisés, sou também. Então Deus mesmo projetou tudo que Josué deveria. E quando Deus fala no livro de Êxodo 14, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Porque algumas coisas, Deus vai te dar a planta do que tu tem que fazer. Outras coisas, Deus só vai falar assim: continua andando em frente. Algumas coisas Deus vai detalhar. Tu vai fazer dessa maneira, tu vai agir dessa maneira, tu vai falar dessa maneira. E outras coisas Deus só vai falar: fecha os olhos e continua caminhando. Olha lá. Essa frase aqui é forte demais. Deus me deu. Nenhum projeto humano será bem fundamentado se ele não souber definir as suas prioridades. Fundamentação. Sabe de que está falando? Nenhuma casa pode ser erguida sem antes não primeiro se fizer as sapatas. Sapatas são o fundamento da casa. E quanto maior for a casa ou o prédio que você pretende levantar, maior será a profundidade das sapatas. Se até mesmo Deus, para realizar o seu maior projeto, precisou colocar prioridades no início, por que você não vai? Porque não adianta depois você querer culpar Deus. Ou então chegar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor tem que me ajudar. Não! Porque no início Deus falou para você: cuidado, não vai, não faz. Não vem me dizer que Deus não fala antes. Esses dias eu estava conversando com hoje eu estava conversando com uma pessoa, falei
Deus te avisou antes, não é tempo de engravidar. Aí tu engravida. Agora Deus tem que fazer alguma coisa? Não. Então aí o que a gente, como ser humano, cabeça dura, a gente não pensa nas consequências. A gente só pensa nas consequências depois do ato executado. Depois que a gente executa o ato, a gente fala, meu Deus. Por quê? Porque quando você põe a cabeça no lugar, tu começa a falar, caramba, eu tinha isso para fazer primeiro, eu tinha aquilo para fazer primeiro, eu tinha essa prioridade para fazer primeiro. Eu vou contar o meu testemunho, meu. Há muito tempo eu desejo ter um outro filho com a pastora. Eu sentei e conversei, pastora, e aí? Não está no tempo. Vamos orar, vamos orar. Pastora, vamos, não está no tempo, vamos orar. Chegou no início desse ano, eu falei para ela, filha, e aí? Ou melhor, no final do ano, né? Ela chegou para mim, meu filho, acho que está na hora, eu estou com 34 anos, nossa vida financeira melhorou mais um pouco, e aí, vamos? Eu falei, vamos orar. A gente orou, Deus deu a resposta. Amém, pastora? Não. A gente orou e Deus fez isso aqui, ó. Só que a vontade era tanta que eu falei assim, acho que, né? Vamos lá. Fui. 2 meses a pastora, nunca aconteceu, a menstruação atrasa. Eu falei, glória, é a vontade de Deus. E Deus? Fizemos um exame de sangue. Segundo especialistas, 99% de chance de não dar errado. Eu falei, pronto, tá aí. Empacotei. Marquei o gol. Passa um tempo, pastora Viviane vai fazer a ultrassonografia, a barriga crescendo, irmão. Todo mundo olhava e falava, tá grávida. E Deus? Tá grávida. E Deus? Profetas dizendo, eu tive sonho. E Deus? Quando a gente foi fazer a ultravaginal, a mulher falou, desculpa, mas aqui não tem criança. Irmãos, aquilo foi um soco. Mas Deus dá um soco e na mesma hora Ele ampara. A pastora começou a chorar e Deus falou assim, filho, calma. Você não entregou o governo da tua vida nas minhas mãos? Eu estou te dando um livramento. Eu estou te dando um livramento. Eu vim para casa em paz. Minha esposa chorou a tarde toda. Quando foi de tarde, Deus veio. Eu nunca vi uma mudança de humor tão drasticamente. Ela estava muito triste e do nada, ela se alegrou, se levantou, falei, o que foi? Deus falou comigo. O que foi, minha filha? Que não era o nosso tempo. E esses dias, eu cheguei para ela e falei, minha filha, eu não sei, mas de repente, Deus só queira só uma. Aí ela me perguntou por quê? Eu falei, porque a gente tem coisas ainda para fazer. Comprar uma casa, comprar o terreno da igreja, se levantar fisicamente, estruturalmente, você tem teu ministério. Aí comecei a citar aquilo que Deus tinha como prioridade. Sabe por que tem muito casamento destruído? Porque tem muitos casais que acharam que engravidando, a mulher engravidando segurava o homem, faria o homem ter mais responsabilidade. Ah, querido, foge disso, sabe por quê? Porque eu conheço muito homem aí que teve 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos e continua irresponsável ainda.
O que traz a responsabilidade de homem não é filho. O que traz responsabilidade de homem é caráter e vergonha na cara. Sabe por que você está padecendo? Você está padecendo porque você não colocou prioridades. Não era tempo. Mas você ouve a questão de tempo? Você é obediente ao tempo? Você é obediente ao tempo de Deus ou você ultrapassa tudo aquilo que Deus põe para você como tempo? Tu tinha tantas coisas para fazer, tantos projetos para vir em primeiro lugar. E agora tu tá presa a uma coisa que você forçou a barra para acontecer. Tem gente chorando aí, ó, porque sabe, pastora, que é Deus falando. Presta atenção nisso aqui. Se até mesmo Deus, para realizar o seu maior projeto, precisou colocar prioridade, imagine um homem. Versículo 6, olha o que acontece. E disse Deus: haja separação entre as águas e águas. Eu vou entrar nisso aqui, se tu não voar nessa cadeira. Pastora, olha aqui Deus. Haja luz, houve luz. Deus criou o céu. Depois Deus disse, sabe o quê? Que seja criado as águas, uma porção de águas. A água foi criada. Mas dentre a água que foi criada, Deus disse que haja separação entre águas e águas. Ei, presta atenção nisso aqui. O pensamento de Deus no princípio era obter a sustentabilidade do seu projeto. E para isso, ele separou águas em águas. Segundo a ciência humana, o homem não consegue ficar de 3 a 6 dias sem beber água, que seus órgãos começam a entrar em colapso e acabam morrendo. Deus sabia que o seu projeto não poderia morrer. Então ele fez separação entre água e água. Pega isso aqui. Existem hoje 3 tipos de água. A primeira água é a água doce, que é 2,5% de toda a terra. A segunda água, a água salgada, que é 97,5%. E existe a água salobra, que é o encontro da água doce com a água salgada. Pastora, o que é isso aqui, pastor? Deixa eu ver aqui. Quem é que bebe água salgada? Quem é que gosta de beber água salgada? Mas quem é que bebe aquela água pura? Aquela água que é conhecida como doce porque ela é limpa. Eu vou criar água, mas separa a água que o homem vai beber. Eu vou criar água, mas separa a água que meu projeto não pode morrer. Tá entendendo? Por que tem projetos aqui morrendo? Tá entendendo por que tem projetos que morrem rápido? Porque você, antes de fazer ou criar o teu projeto, você não pensou como o sustentaria. Peraí, se der uma coisa errada, o que eu faço? Deus cria 3 tipos de água, pastora. Água doce, 2,5. Água salgada, 97,5. E água salobre, que é o encontro das 2 águas. Imagine-se, se no princípio da criação do homem não houvesse essa separação, como sobreviveríamos?
Então Deus não fez nada do nada. Antes de Deus criar, Ele pensou em tudo. Antes de fazer qualquer coisa, planeje, pense, ponha no papel, ore, 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 ore. Continue orando, ore mais um pouco, ore de novo. Ah, mas profeta entregou resposta. Tem hora, irmãos, que eu falo mal de Gideão. Gideão capítulo 6, eu falo mal de Gideão, mas na verdade Gideão estava certo. Por quê, pastor? Porque Gideão disse 3 vezes: se tu é comigo mesmo, me dá um sinal, fala comigo, me mostra, me orienta. E aí eu vejo Moisés dizendo: eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Ah, pastor, mas a irmãzinha lá não sei da onde que revela tudo me ligou dizendo que é benção. Posso falar algo aqui? Posso ou não? Não vai ficar chateado não? Livro de Atos, capítulo 16. Paulo vai pregar, vem atrás de Paulo uma menina dizendo: eis aí os filhos do Deus vivo de Israel, que vieram apregoar a salvação. Essa menina estava falando a verdade ou não? Ela estava falando a verdade ou não, gente? Mas a Bíblia diz que Paulo olha para ela e diz: está repreendido, seja arrancado em nome de Jesus. Porque ela falou a verdade fora do tempo de Deus. Por que, pastor? Se Paulo fosse descoberto antes do tempo, o carcereiro não seria salvo. Pode até ser uma verdade, mas talvez não é o tempo. Quer mais? Quer mais ou não quer? Jesus curou o cego. Jesus cura o cego. Depois que cura o cego, Jesus diz: fecha essa boca, rapaz, não fala nada. Por que Jesus fala isso para ele? Porque ele diz: ainda não é chegado o tempo do Filho do Homem aparecer. Pode até ser uma verdade, mas talvez não é o tempo dela. O nosso sonho jamais subsistirá se hoje não projetarmos o início dele. Quer ter um filho? Quer? Quer mesmo? Quer ter um filho? Então primeiro pense como tu vai comprar o berço dele. Se der alguma coisa errada, como você vai ter condições de comprar o leite, as fraldas, para você não precisar ter que bater na porta da igreja ou do irmão do lado e dizer: irmão, estou numa prova nada. Tu está passando o que tu está passando porque tu não pensou. Quer comprar um carro? Quer? Quer comprar um carrão? Compra. Mas antes de comprar o carro, pensa: como é que eu vou pagar? Não, hoje eu ganho isso aqui, mas isso aqui não der mais certo. Como é que eu vou fazer? É por isso que tu perde o carro. Tudo que tu compra, tu perde. Porque tu não consegue sustentar. Aí, começa a briga com a mulher. Discussão com a mulher. Por quê? Porque o dinheiro apertou, o dinheiro acabou. E outra, o que dá mais briga dentro da família é a vida financeira. Eu quero te perguntar, tu brigou tanto com teu marido? Pensa às vezes tu brigou, se não foi ou vida financeira e a segunda, ciúme. Mas a primeira parte é a vida financeira. As maiores brigas de um casamento é por causa da vida financeira. Mas por quê? Porque você não teve prioridade.
Você não pensou antes de comprar e fazer aquelas 10 parcelas, né? Versículo 9. Ainda tem mais aqui. Vocês querem mais ou termina aqui? Pode encerrar aqui? Quem quer que encerre, diga amém. Ou só você, varão? Logo eu que dá mais glória. Mas eu vou continuar por causa da multidão, tá? Olha lá, versículo 9, minha pastora. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça então a porção seca. Deus criou algo que iria o sustentar. Depois que Deus criou algo que o sustentasse, Deus faz o quê? A porção seca. O que é a porção seca? O que é a porção seca? Terra fala, sabe de quê? Escrevi aqui. A terra representa algo sólido e firme. Como é que eu vou criar o meu homenzinho se ele não tem algo firme para estar caminhando? Nenhum sonho, olha essa frase aqui, pastor. Nenhum sonho ou projeto deve ser planejado para durar pouco. Deus estava cuidando do início para que tivesse sucesso no fim. Olha para quem está do teu lado, fala, cuida do começo. Se tu cuidar agora do início, tu vai ter sucesso no fim. Por isso Salomão disse, melhor é o final das coisas do que? Porque o princípio é o que? Ralação. O princípio é o que? No início é pancada, pedrada, flechada, tudo que você pensar, luta. E no final, você olha para o começo e fala assim, valeu a pena. Vamos embora. Versículo, eu estou terminando já. Versículo 11. E disse Deus, se tu não entender isso aqui, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi feito. Deus criou o quê? A terra, depois da terra criou a semente, as frutas. Agora eu te pergunto, tem gente que é vegetariano, não tem? Mas, desde os primórdios, todo homem é sustentado por carne. Por que Deus criou primeiro as frutas e a semente e a relva? É isso aqui? Sabemos desde a antiguidade que o homem não só se alimenta de erva ou frutas, mas também de carne. Segundo a ciência, a carne vermelha tem todos os nutrientes necessários para que o homem tenha, principalmente, energia e força. Você pode deixar de comer tudo. Se você comer a carne, parece que te dá energia, força, porque ela tem todos os nutrientes possíveis. E por que Deus criou a relva, a fruta e a semente primeiro? 97% dos animais terrestres se alimentam de frutas, sementes, como também de relva. Deus teve tanta prioridade que criou a semente que fortaleceu
alimento para o homem. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é Bíblia. Ei! Sei que o homem não vai viver comendo só fruta. Então, antes de eu criar os animais, eu vou criar aquilo que sustenta o animal. Porque o animal vai comer aquilo que sustenta. O que me faz entender, pastor, que antes de eu tentar fazer qualquer tipo de projeto, eu tenho que, em primeiro lugar, fazer aquilo que sustentará o meu projeto. Aí tem gente que te chama de medroso. Tu é medroso, covarde. Não é covarde. Repita-se comigo, a prioridade. Não, mais alto, a prioridade fortalece o sonho. A prioridade fortalece o sonho. Deixa falar quem quiser falar, mas comece a tua história tendo prioridade. Pode bater quem quiser bater, pode falar quem quiser falar, mas comece a tua história tendo prioridade. Estou terminando. Pode ser mais? Pode ou não pode? Versículo 20. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. Parte B. E viu Deus que isso era bom. Deus criou todas as coisas, mas quando ele criou o alimento do homem, ele viu que isso é bom. Tem coisas, pastora, que a gente cria, que a gente diz, isso é bom. Mas qual era o verdadeiro projeto de Deus? Qual era o sonho? Vou criar quem? Mas Deus diz: criar o que sustentará o homem primeiro também é bom. Depois que Deus criou aquilo que fortaleceria o homem, seu maior projeto agora vai ser criar o seu projeto. Versículo 26, está tudo pronto. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, e sobre todo gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre ela. Pega na mão desse crente e fala assim para ele: Deus criou tudo com prioridade, para que seu maior sonho dominasse sobre todas as coisas. Olha nos olhos dele e fala assim: Deus não criou o homem para ser dominado, mas criou o homem para dominar todas as coisas. Dá glória aí! Ai, da chuia, ribe de calamandaraga suia da calabaragaio. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui.
Então, Deus criou tudo primeiro e depois criou aquilo que dominaria tudo que ele criou como princípio. Então, eu logo entendo que eu não preciso me apavorar com aquilo que está no meu coração, o maior desejo do meu coração. No momento certo, quando o meu maior projeto for gerado ou criado, ele vai dominar tudo. E todas as coisas. Olha essa frase. Projetos bem priorizados são criados para dominar. Vou repetir. Projetos bem priorizados são criados para dominar. Posso falar? Posso ou não posso? Ninguém teve a ideia de fazer uma boleria aqui em Arraial do Cabo. O cara aqui da esquina foi, teve a ideia e fez. Melhor bolo do Arraial. Aí sabe o que quiseram fazer? Quiseram criar outra boleria. Não deu certo. Por quê, pastor? Porque aquilo que Deus deu para ele, aquele projeto que Deus deu na mão dele, pode até outro querer fazer, mas só vai dar certo na mão daquele que Deus deu. A loja é pequenininha, mas passa ali entre 5 e 6 horas da tarde para tu ver. É fila. É fila. O bolo 10 conto. Com 10 conto tu compra quase 100 pão. Um exemplo, né? Mas tem gente que deixou de comer o pão para comer o bolo quentinho que sai na hora. Eu sou doido naquele de aipim. Com o leite condensado que eu tenho aqui em casa, então joga em cima dele café quentinho, ó. Eu como um sozinho. Ei, sabe, eu tô terminando. Sabe o que Deus me fala? Que tu é um homem, tu é uma mulher que tem muitos projetos, sonhos, mas até hoje muitos deles foram frustrados porque você não priorizou o início de todos eles. E por não priorizar, você está frustrado. Por não priorizar, tu está frustrado. Tu está sem dormir. Tu não consegue dormir, tu não consegue comer, tu não consegue ter paz. Sabe por quê? Que tu não consegue dormir, comer, tá sem paz, brigas. Prioridades. Prioridades. Aí tem mais. Pode terminar ou vai mais um pouquinho? Só mais um cadinho. Deus cria o homem, pastor. Depois que Deus cria o homem, o que ele fala para o homem? Depois de dominar. O homem que foi criado, agora vai e se multiplica. Pelo amor de Deus. É possível que tu não entendesse aqui, pastor? Quando tu prioriza, seu Henrique, o seu projeto, e que depois que ele tem sustentabilidade, você cria ele, e depois tu fala, pode se expandir na terra toda. Sabe por que a unção renovada ainda não explodiu para o Brasil? Sabe não? Porque Deus ainda está estruturando, Deus ainda está priorizando algumas coisas, para depois ele falar assim, ó, espalha, pode espalhar, porque vai dominar o Brasil, vai dominar o Brasil. Então, hoje Deus está
dizendo: manda os obreiros limpar o nome, manda o povo limpar o nome, manda o povo se consertar, para depois eu fazer o que eu tenho que fazer. Prioridade. Mas a gente é teimoso, rapaz. A gente quer dar passos fora dos degraus. Mas Deus nos ama tanto que Ele está dizendo: não é o não para te machucar, é o não para cuidar de você. Às vezes Deus vai te dizer não é porque Ele quer te ver mal. Ele está dizendo não porque Ele já sabe que não vai dar certo. Está entendendo? Está entendendo isso? Depois que Deus diz, ide fecundai, a terra se, fala, gente, a terra se enche. A terra, depois Deus bota o homem de frente de duas árvores e fala assim: filho, tudo não comigo foi com prioridade. Eu vou colocar você diante de duas prioridades. Eu vou colocar você diante de duas coisas. O que, pai? Você pode comer daqui para lá. Essa única aqui, não coma. Se tu comer, filho, tu perde tudo. O que o homem fez? Às vezes, olha para mim, Deus está falando: fulano, faz isso aqui tu pode fazer, só não toca nisso aqui. Se tocar vai dar errado. Tu vai lá, naquilo que Deus disse que não daria certo, e depois que o homem toca naquilo que Deus não mandou ele tocar, ele faz o quê? Se esconde. Irmãos, o homem foi criado para dominar. Depois do pecado, o homem passa a ser dominado. Às vezes, você se torna refém de algumas coisas que Deus te disse: não põe a mão. Aí, você foi teimoso, botou, agora tu tá refém dela. De mãos, Deus disse: não, eu quero isso, não quero. Você fez. Bota aí prioridade. Se Deus falou com alguém aqui dentro dessa igreja hoje, baixa só um pouquinho, rapidinho. Eu queria que você falasse para Deus: Senhor, é verdade. Eu não tenho priorizado meus maiores projetos. Fala a verdade. Seja sincero.
Fala, Senhor, eu não estou fazendo o certo. E agora eu estou atado, agora eu estou... O que eu faço? Eu tenho uma resposta para você. Deus é tão misericordioso que Ele vai falar, sabe o que para você? Quer consertar, filho? Quer fazer tudo certo dessa vez? Quer? Eu não vou poder começar contigo da onde você está. Bota a bolsa ali. Quer fazer tudo certo? Quer? Então, ó, nós vamos ter que ir lá do início. Porque Deus não pega projetos do meio. Deus pega projetos do início. Por isso está escrito no primeiro versículo. Uma porta, outra pra você, eu abrirei. E essa aqui é a maior crise de um homem, ter que começar de novo. Mas Deus está dizendo, quer fazer do jeito certo agora? Vem. Aumenta. Aumenta. Ó. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido do seu livramento. Sou eu o seu Deus. Se me deixarem uma porta, uma pra você, eu abrirei. Te verei onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto comprar. Também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me deixarem uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Que ninguém irá sentar à mesa. Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos.
diz eu não posso. Você diz eu não aguento. Diz meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Com o tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Com o tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se tudo errado pra você, está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Irmãos, olha para mim. Eu estava com o meu joelho dobrado aqui, pastor, falando com Deus. E Deus me disse que muita gente aqui nessa noite foi confrontado. Por quê? Porque tem muita gente aqui que gosta de fazer aquilo que vem na mente e acabou. Tem gente aqui que é um tipo de pessoa que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim, acabou, é meu jeito. Eu sou assim, eu vou fazer. Faz, irmão. Deus, ele te deu livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Só não pega depois que começar a dar errado, fica botando a culpa nos outros. Assuma. Sabe? Assuma e fala assim, não, tá dando errado porque eu fiz a besteira. Eu estava orando aqui falando, né? Deus fortalece o povo, abençoa a igreja. Aí Deus me falou, sabe o quê, filho? Tem pessoas aqui que às vezes tomam suas atitudes, fazem suas coisas e depois culpam os outros. Os outros não são culpados. Desculpe falar da tua burrice. Você fez, agora assuma as consequências. É a mesma coisa um jovem. Um jovem vai roubar, vai matar. Aí depois da entrevista dizendo que matou, roubou, porque não teve oportunidade da mãe. É muito fácil culpar os outros por causa da nossa burrada. O mais bonito é falar assim, Senhor, agora eu fiz. Já fiz. Já errei. Me ajuda. Me ensina para mim não fazer mais. Me trata se for preciso, mas eu não quero fazer mais. Isso fica bonito. Bonito, Dona Rosa, não é a gente endurecer o coração e falar, não, eu sou assim. Então tu vai morrer assim. Vai morrer quebrando a cabeça, quebrando a cara, tendo relacionamentos que não é para ter, entrando em negociações que não é para negociar. Entendeu? Fazendo negócios que Deus não está. Fazendo sociedades que Deus não aprova. E o tempo vai passando e tu vai só perdendo. Perdendo, perdendo e perdendo. Tu conquista, dá 2 passos à frente, dá 2 passos para trás. 2 passos à frente, 2 atrás. Não é isso que Deus quer com você. Deus quer que você siga, ainda que seja devagarzinho,
Mas segue. Se tiver que crescer devagarzinho, cresce. Se não é tempo de dar passos largos, dê passos devagarzinho. Mas quem vai devagar também chega. Amém? Aplauda Jesus em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. A tua hora chegou. Pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Nada de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir.